Senhor nosso Deus, bendito é o teu santo nome. Senhor, nós estamos felizes porque estamos na tua casa, estamos diante da tua palavra, e o Senhor sabe o zelo que tenho por ela, o quanto eu amo a tua palavra, a tua lei, pois tenho posto nela a minha confiança, tenho colocado nela, Senhor Deus, o ensinamento para a minha vida prática, tenho colocado nela, Pai, a minha confiança, porque por meio dela, a tua presença, a tua unção é vista. Então eu te peço nessa manhã, que assim como eu sou vaso de barro, vaso que se quebra, mas eu creio, Deus, que aquele que está dentro de mim é mais poderoso, e que mesmo que esse vaso esteja quebrado, aquele que está dentro dela, ele tem poder para fazer grandes coisas nessa manhã. Então, Senhor, usa-me com poder e graça, que o Senhor seja manifestado nessa manhã por meio dessa palavra, porque a tua palavra, ela é maravilhosa, e nós te louvamos pela revelação dessa palavra, porque sei que tem nela, Deus, segredos que o Senhor deseja revelar aos teus filhos. Então fala conosco, que o teu Ruach HaKodesh, o teu Espírito, seja presente sobre as nossas vidas, e que cada coração aqui, Senhor, esteja aberto para ouvir com entendimento a tua palavra. Então nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, queridos. Nós vamos estudar hoje a 21ª Parashot, e ela se intitula com o nome Kitzah, que significa quando fizeres, né? Ou quando realizar. Nós estamos construindo o tabernáculo, né? Nós saímos do Egito, passamos por um processo de experiências no meio do deserto, e quando a gente chega no meio do deserto, o Senhor começa então a nos chamar para perto dele. O tabernáculo é a aparência de Deus no meio do deserto. Era uma forma de que o povo tinha para poder ver que Adonai estava ali se manifestando no meio deles. E nós sabemos que a nuvem que cobria aquele tabernáculo, ela estava ali constantemente presente, mas aquela nuvem, ela se movia muitas vezes, e esse mover de Deus sobre aquele tabernáculo significava um estado de mudança. E eu quero que nessa manhã o Senhor mova sobre esse tabernáculo que nós estamos, que a presença dele possa ser notória aqui por meio da palavra dele, e que haja mudança em nossas vidas hoje, que a cada Shabbat era trocado ali, né, os pães. Então isso significa que a cada Shabbat o Senhor tem para nós uma nova comida, o Senhor tem algo novo para nos alimentar. E eu creio, queridos, que ao mover do Senhor neste lugar, independente das pessoas que estão aqui, eu creio que Adonai trouxe você aqui, meu irmão, porque Ele quer falar a cada coração nessa manhã. E aí nós fomos caminhando com Moshe. O tabernáculo estava pronto, e agora Moisés, ele é levado ao Monte Sinai, aonde o Senhor, ele chama Moisés à sua presença. Queridos, ser chamado à presença de Adonai é maravilhoso, porque quando Adonai olhou para Moisés, ele viu nele algo especial. E o Senhor tem sempre pessoas especiais que Ele chama a sua presença. E nós precisamos buscar isso no nosso dia a dia, porque muitas vezes nós vamos à presença do Senhor e Ele nos recebe com alegria, mas o Senhor também tem aqueles que Ele chama a sua presença, porque esses aos quais Ele chama a sua presença é porque Ele quer trazer algo maior. Muitas vezes nós vamos à presença de Adonai para buscar algo, mas quando é Ele que nos chama, é porque Ele tem algo para nos dar. É algo que Ele já preparou para nós, como uma revelação profunda, como um presente. E eu acredito que Moisés, ao subir aquele Monte Sinai, ele pôde experimentar, irmãos, coisas profundas, porque ele se elevou à presença do Senhor. E aqui nessa paraxá, depois que o tabernáculo estava pronto, agora todos os utensílios preparados, as roupas do sacerdote, todo o ambiente estava preparado, mas faltava uma coisa, irmãos: a Torá. Faltava a palavra. Nós podemos ter uma congregação com todos os utensílios bonitos, uma casa linda, mas se a palavra não estiver ali, de nada adianta. Podemos construir uma catedral
Porque o que Adonai quer é que o lugar aonde ele constrói, aonde ele quer habitar, a presença dele esteja ali. Agora Adonai, ele usa um tabernáculo feito de madeira torta, né, espinhosa, mas ele coloca a glória dele ali naquele lugar. E como que a glória dele vem? Por meio da sua palavra. E nós somos esse tabernáculo torto que o Senhor endireitou, e agora ele vem trazendo a presença dele, trazendo a glória dele para a nossa vida, por meio dessa palavra. A Parashá, então, ela se inicia com o conceito de resgate. É uma introdução que aponta para o nosso Redentor Yeshua. Adonai disse a Moshe: quando você realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. É interessante que nós sabemos que o Senhor, depois de conversar com Moisés no monte, ele vem agora trazendo a instrução para o povo. E o Senhor, ele pede para que cada pessoa pudesse contribuir, né, para realizar ali no momento do censo. Cada um contribuiria com um meio ciclo de prata. É interessante que, por que eu acho que há um paralelo entre Yeshua e esse momento aqui? Porque na verdade Yeshua, ele é a cédula exata que Adonai pagou para que nós pudéssemos receber esse resgate. Adonai pediu uma moeda de, na verdade, que eram 17 gramas, né, de prata. E ele pede aquele valor que cada um daria, como resgatando a sua própria vida. Agora Adonai é tão maravilhoso, porque uma moeda, queridos, não pode pagar pela nossa salvação. Mas por que o Senhor pediu aquilo? Porque quando ele contasse todos os ciclos, juntando toda a soma, ele saberia quantas pessoas participaram daquela contribuição. E aí ele poderia então fazer a contagem do censo de quantas pessoas estavam ali. O que nós podemos entender aqui? A primeira coisa, ele diz assim: então darás ou levarás, que significa quitzá. É necessário nós levarmos algo da nossa vida diante da presença do Senhor, querido. Nós precisamos sempre chegar na presença do Senhor com as mãos, sempre tendo uma oferta para oferecer. E ele pediu então uma oferta ao Senhor de meio ciclo de prata. Por que ele pediu esse meio ciclo de prata? Porque na verdade esse ciclo de prata era para resgatar a alma daquela pessoa. E o preço seria igualmente para todos. Ali ele não pediu que o rico desse mais e que o menos favorecido desse menos. Ele pediu um valor que tanto o rico quanto o pobre conseguiriam dar. Porque ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer mesmo. Nós sempre teremos algo para oferecer. E por que ele pediu a metade de um ciclo? Porque isso significa que nós precisamos andar juntos. Porque isso significa que Adonai, ele pega duas partes para formar um inteiro. Significa que o povo de Deus não é uma metade de uma pessoa. E quando nós somamos a metade de um ciclo e a metade de outro ciclo, nós formamos um valor inteiro. Então, isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos uns dos outros. Que tudo que nós vamos fazer na obra do Senhor, eu posso dar a minha porção, mas se você não fizer a sua parte também, fica incompleta a obra de Deus. Por isso que cada um de nós é importante no reino dos céus. Cada um de nós é importante na obra. Quando as pessoas faltam no culto, nós percebemos como que faz falta. Nós percebemos que aquela metade que não veio, ela deixou incompleto aquele lugar. Vocês estão entendendo? Então a necessidade de nós estarmos sempre dando a nossa oferta. Quando nós vamos até a presença do Senhor nos oferecendo como uma oferta, nós estamos indo por causa da outra metade que precisa de mim. E assim sucessivamente. Cada um de nós depende um do outro. Mas o que eu vejo tão maravilhoso em tudo isso é que Adonai, ele não deu uma metade de um ciclo de prata. Ele enviou em Yeshua, que era o valor exato.
a cédula exata para resgatar as nossas vidas. Adonai pagou o preço de salvação para nós, irmão, para restaurar as nossas almas. E muitas vezes nós não damos valor àquilo que Adonai fez, para que esse tabernáculo, que sou eu e você, pudesse estar de pé, para que você pudesse ter vida. Adonai enviou Yeshua como resgate da sua alma. E nós precisamos de atentar para esses princípios e valorizar o sacrifício de Yeshua. Nós ficamos muito presos às letras, muitas vezes, ao conhecimento, e vamos perdendo os valores principais da obra messiânica, que é pregar a salvação, que é resgatar vidas, porque quando você se dá por uma pessoa, você está resgatando a vida daquela pessoa também. Então nós precisamos atentar para isso. A construção do tabernáculo tem como pano de fundo um significado profético, porque tudo no tabernáculo converge para Yeshua. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vamos ver que todos os utensílios, todo o caminho que o tabernáculo traça, ele fala de Yeshua. Desde da porta até chegar no Santíssimo Lugar. Tudo vai convergir em Yeshua. Porque Ele é o centro de toda a obra messiânica. Ele é o centro de tudo aquilo que Deus quis realizar nesse mundo. Ele é o princípio de todas as coisas. Se nós excluirmos Yeshua de toda a Torá, se nós tirarmos Yeshua de tudo aquilo que Deus vem trazendo desde a criação do mundo, tudo fica como que vazio, irmãos. Não que o Eterno não seja suficiente em tudo isso, mas é porque Ele nos revela a Ele mesmo por meio do Seu Filho. Ele nos faz conhecer Ele por causa do Seu Filho, porque Yeshua, Ele veio revelar o Eterno como nosso Deus e nosso Pai. Então tudo que Adonai fez desde a antiguidade até hoje, tudo converge no Seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Para nós sabermos o número dos filhos de Israel, eles eram contados pela oferta de meio ciclo. Fazia a soma e sabia quantos são. Então, era a hora de fazer o censo. Interessante que Adonai, ele pede esse censo aqui para saber quantas pessoas estavam resgatando a sua alma. Eu acredito, irmãos, que no futuro, muito em breve, eu acredito que nós seremos contados também. Porque lá em Apocalipse diz que será milhões de milhões, milhares de milhares. O Senhor fará uma contagem nos últimos dias daqueles que realmente resgataram a sua vida. Tudo tem um preço, irmão. Nada nesse mundo é feito assim de qualquer maneira. Muitas vezes nós queremos a salvação, só a graça que Yeshua nos encobre. Mas nós esquecemos que essa salvação é um processo de Deus na nossa vida, no qual agora eu recebo a graça da salvação, mas eu tenho que entender o processo para eu alcançar o objetivo dessa graça. Porque o Senhor nos contará, irmãos. Nos últimos dias nós seremos contados, para saber se verdadeiramente quem é e quem não é. Quem realmente resgatou a sua alma. Você se sente resgatado, irmão? Mas o nosso resgate não depende só de Yeshua. Depende também do que nós estamos fazendo, de como nós estamos andando, de como nós estamos nos oferecendo. Será que nós temos dado a metade desse ciclo para resgatar a nossa alma também, nos esforçando para que o reino de Deus cresça, para que a obra do Senhor seja vista? Então é um processo de entrega. E nessa manhã o Senhor te convida a fazer essa oferta de entrega. Essa metade de um ciclo representa a sua própria vida, meu irmão. E não adianta Yeshua oferecer a vida dele por nós, se nós também não queremos esse resgate, se nós também não queremos dar a nossa vida em prol dessa salvação. Porque assim como Yeshua nos salva, nós também precisamos querer ser salvos. Nós precisamos também entregar a essa salvação.
Mas muitas vezes nós limitamos a nossa salvação apenas nos processos de que Yeshua se deu por nós. Mas nós esquecemos que existe o outro lado da moeda, que é a nossa parte, para que essa salvação aconteça. Aqui nós podemos ver também que o ouro que os israelitas adquiriram no Egito pode ter sido conquistado de duas maneiras. Quando nós estávamos lá no mundo, a gente percebe que há duas formas de nós conquistarmos riqueza, não é, irmãos? Através de muito trabalho ou através de roubo, suborno, né? Muitas vezes tem pessoas que enriquecem porque elas estão fazendo um monte de coisa errada. Nós estamos vendo aí o Brasil. Quantos políticos estão ricos? Por quê? Porque eles estavam fazendo coisas erradas, subornando pessoas, roubando. E aqui nós podemos ver pela Paraxá que os israelitas, eles não vieram de mão vazia lá do Egito. Tanto é que eles construíram o bezerro de ouro, não foi com ouro, que eles achavam deserto. O deserto tem ouro. Então eles vieram trazendo, né, do Egito aquilo que eles conquistaram lá. Ou seja, pode ter sido uma recompensa pelo trabalho escravo, porque mesmo o povo de Israel sendo escravo no Egito, eles conquistaram riquezas, eles ganharam, né? Os egípcios doavam para eles muitas coisas também. Ou então saqueando, né? Roubando através de coisas erradas e de suborno. O que nós podemos ver? Que da mesma forma como adquirimos nosso ouro, podemos também utilizá-lo de duas maneiras. A primeira, usá-lo para promover a santidade ou usá-lo para promover a idolatria. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Como eles conquistaram aquela riqueza, o que nós sabemos aparentemente que eles trabalharam, foram escravos e alcançaram bens no Egito. Mas quando eles chegaram no deserto, como eles usaram o ouro que eles tinham recebido? Construindo um bezerro de ouro. Eles construíram aquilo que eles alcançaram, construíram idolatria, construíram algo que não agradava a Adonai. Mas o que Adonai queria é que aquele ouro pudesse produzir santidade na vida deles. Aquilo que Deus te deu lá fora, meu querido, é para produzir santidade na sua vida. Se nós não buscamos a santidade do Senhor, por meio daquilo que nós temos e possuímos, Adonai vai nos levar a um processo no qual, como Ele fez com o povo de Israel, nós vamos passar pelo peso da mão de Adonai. Seremos provados. E aqui o que eu vi? Que os nossos antepassados, eles trouxeram um presente que contribuiu para a construção do Mishkan. Ou seja, quando Adonai quis construir aquele tabernáculo, ele pediu que o povo juntasse suas riquezas, seu ouro, sua prata, e que eles pudessem oferecer a Adonai para a construção do tabernáculo. Mas foi somente através de suas contribuições e de igualdade que este lugar de santidade poderia então ser estabelecido. O que eu vejo aqui, irmão? Que aquilo que Deus te dá lá fora, que você traz para o reino de Deus, tem que vir de forma santa também. Deus não aceita um valor, um dinheiro, uma oferta que seja ganhado de forma errada. Você não pode oferecer a Adonai e colocar no gasofilácio um dinheiro que foi feito de suborno, porque isso é idolatria, isso é pecado. Mas Adonai, Ele te promove uma prosperidade, sabe para quê? Para que você possa oferecer para a construção do tabernáculo. Eu não sei como tem sido a nossa vida. Cada um aqui sabe como tem construído a sua vida de santidade. Mas eu acredito que esse tabernáculo também somos nós. Como que você tem gastado aquilo que Adonai te deu como conquista? Será que nós temos gastado em prol da nossa vida de salvação, de um processo de salvação, ou nós temos gastado inutilmente? Porque se você não usa o seu dinheiro, aquilo que Adonai te dá de forma certa, você vai gastar ele de outras maneiras, com remédio,
vai gastar ele com outras coisas. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o que é certo. Deus nos dá para abençoar a sua obra. E quanto mais você abençoa a obra, mais o Senhor te faz prosperar. Mas muitas vezes nós estamos criando ídolos. E esse ídolo, querido, tem vários nomes, né? Nós estamos preocupando com tantas coisas ao nosso redor que nós esquecemos de que Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E que aquilo que nós conquistamos lá fora tem que ser conquistado com santidade, para também ser usado com santidade. Quando cada indivíduo gasta seu dinheiro de forma medida, com responsabilidade, faz com que nossas ações são unidas com as ações dos outros para criar uma força poderosa para o bem. O que é isso, irmãos? Quando cada um de nós aqui ganha no nosso dia a dia, né, aquilo que nós fazemos através do nosso trabalho, quando nós oferecemos uma parte de nossas vidas em prol do reino, e cada um com responsabilidade contribui, quem ganha é o reino dos céus. Mas muitas vezes nós retemos o que é do Senhor. Muitas vezes nós esperamos que os outros façam e nós não fazemos. Muitas vezes nós não usamos o que Deus nos deu com responsabilidade. E é por isso que nós passamos aperto. É por isso que nós sofremos consequências. Porque nós não estamos sendo honestos com o nosso Deus. Nós não estamos usando o que Deus nos dá com responsabilidade. E nós precisamos ser responsável, porque fazendo isso nós criamos um tabernáculo no qual todas as pessoas possam habitar com Deus em santidade. Se você não contribui para a construção do tabernáculo, como que vai ficar a obra de Deus, irmão? Você vai esperar que seu irmão contribua e você não? Você vai querer comer daquilo que seu irmão trabalhou? Então nós estamos sendo irresponsáveis. Porque não importa se você vai dar um ciclo ou meio ciclo. O que importa é que você está contribuindo. O que importa é que você está fazendo aquilo que Adonai pediu. E nós seremos contados diante do Eterno. Não por aquilo que nós recebemos como a nossa salvação, mas por aquilo que nós doamos. O Senhor vai contar e vai fazer a soma de quem verdadeiramente fez parte para a construção do seu tabernáculo. Porque é muito fácil a gente entrar no tabernáculo construído pelas mãos das pessoas. Não é assim, irmãos? Você está dentro desse lugar aqui, mas ele é pago todos os meses. E você tem contribuído para que isso permaneça? Eu sei que é muito difícil falar sobre isso e ouvir sobre isso. Mas a cadeira que você senta, ela é paga. Alguém pagou. Alguém contribuiu para a água, para a luz, para o local. Então nós precisamos de entender que se cada pessoa contribui com a sua parte, mesmo que seja pouco, nós vamos fazer um montante de justiça. E ali Adonai vai habitar com santidade. Por isso nós precisamos atentar para o mistério. Nós estávamos conversando ali um pouquinho antes de começar o culto sobre a justiça da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quem é justo vive pela fé. Mas quem é injusto não tem fé. A fé é para quem é justo. E o que é ser justo? É andar no caminho de retidão, no caminho de santidade. Mas aqui, mediante a porção de hoje, quem deveria ou não deveria participar dessa oferta? Primeiro, os menores de 20 anos, eles não participariam da oferta, porque não poderiam ir para a guerra. Ou seja, quando nós olhamos para os nossos filhos, adolescentes, jovens ainda, eles ainda não têm um trabalho, não é? Eles ainda estão começando a construir as suas vidas, estão estudando. Então, nós não podemos exigir que eles sejam contribuintes, porque eles ainda não estão preparados. Mas nós temos que educar nossos filhos e ensiná-los a contribuírem para a construção do reino dos céus. Naquele tempo, o povo era preparado também para ir para uma guerra, uma batalha. Então,
aqueles jovens de menos de 20 anos, eles estavam preparados para entrar para a batalha. Então Adonai estava contando aqueles que teriam capacidade física e espiritual de entrar numa peleja. Mas isso não excluía eles também de receber a bênção. Porque quando os pais abençoam, os filhos recebem a bênção. Os filhos recebem a recompensa daquilo que vem da mesa do Senhor, quando nós somos responsáveis na obra de Adonai. E aqui também fala que cada um tinha que levar meio ciclo de prata, equivalente a 17 gramas, e sobre essa pessoa não haveria praga. Queridos, quando nós não participamos do censo do Senhor, nós somos levados a viver maldições sobre a nossa vida. Quando nós não atentamos para esse segredo que existe por trás do dar, do ofertar, porque isso aí é fé. Ninguém dizima e participa de algo se não for pela fé. Eu vinha pensando hoje, falando, Senhor, até nisso o sistema hoje mudou. Porque hoje eu vejo nas portas das igrejas fazendo bazar. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão ofertando nem dizimando e as igrejas estão passando dificuldade. Porque as pessoas não têm fé mais. Elas não acreditam que Deus vai prosperar. Nós confiamos muito no nosso salário e achamos que aquele salário, ele vai nos fazer falta se a gente mexer nele. Queridos, se você ganha R$100, dessa para o Senhor. E se você retém isso, lá na frente você vai ver que você vai gastar muito mais. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele retribuirá a nós. E aqui o Senhor estava dizendo, cada um vai dar a sua parte. Por quê? As pragas que viessem sobre o povo, aquele que contribui, ele está isento. A Bíblia diz que sobre os filhos de Deus, as tribulações não irão recair, mas sobre os filhos da obediência. Nós vamos passar por um tempo de dificuldade? Vamos, fome, pestes, mas o Senhor em tudo nos livrará. Ele vai nos livrar no meio dessas coisas. É no meio dessas provações que haverá no meio do mundo. Mas para que eu seja livre disso, eu tenho que estar em dia com Deus. Eu tenho que estar aqui com o Senhor. Então, irmãos, essa manhã Deus está chamando a nossa atenção. Porque nós precisamos ser corajosos no dar. Nós precisamos desafiar nossa fé. Desafiar nossa fé. Nós temos andado em incredulidade. Nós conhecemos a palavra, mas erramos por não entendê-la. Errais por não entender as Escrituras, por não conhecer a palavra com essa intimidade que Deus quer que eu e você possamos entender. Mas aqui existe um outro porém também, que o rico não deveria dar maior quantidade para que não se sentisse mais espiado do que os outros, para que ele também não sentisse que teria que receber mais bênção. Ou seja, quando Deus fala para você da 10ª parte, o que ele está falando? Todos devem dar a 10ª parte, tanto que tem muito quanto que tem pouco. Então há uma igualdade no dar. Não importa se você é rico ou se você é mais pobre. Mas aqui o Senhor está querendo dizer que a bênção, tanto para o rico quanto para o pobre, é a mesma coisa. Mesmo para aquele que dá pouco, o Senhor vai abençoar da mesma maneira. E aqui o Senhor não queria que aquele fosse mais rico. Não, deixa eu dar uma quantidade maior, porque aí a bênção sobre mim vai ser maior. Não. Deus pede apenas uma porção do que Ele nos dá. Amém? E quanto mais nós doamos, mais o Senhor nos abençoará. No versículo 22 do capítulo 30, Adonai disse a Moshe: pegue as melhores especiarias, 500 shecalim de mirra, metade dessa quantia, 250 shecalim de canela aromática, 250 shecalim de cana aromática. Aqui a Torá está descrevendo um óleo
que seria essencial, de cheiro doce, com o qual o Mishkan, que é o tabernáculo, e tudo nele, e todos os que serviam nele, deveriam ser ungidos. Adonai é tão maravilhoso, né, queridos? Ele gosta de casa perfumada. Aí o que ele faz? Ele fala, olha, você vai separar alguém que vai fazer uma especiaria, um perfume de perfumista, e vai juntar todos esses ingredientes, vai fazer um perfume, e esse perfume vai servir para ungir o tabernáculo, ungir todos os utensílios do tabernáculo, e também ungir os sacerdotes, né? Que eles tinham que entrar com o mesmo cheiro. Ou seja, queridos, eu e você precisamos ter o mesmo cheiro do tabernáculo. E o tabernáculo é Yeshua. Então, nós precisamos ter o cheiro de Yeshua. Mas aqui é interessante que cada um desses elementos era feito de uma forma artesanal, né? Não era uma fábrica de perfumes, ele era feito de forma artesanal. O que ele fazia? Ele tomava as plantas, que foi nomeada, que são a canela, que é chamada de Kidá, o cálamo, que é chamado de Quino, a mirra, o cinamomo, que é chamado de guinemã. O cinamomo é uma planta interessante, é como se fosse um bambu que cresce até 9 metros. Mas o que é interessante no cinamomo é que quanto ele mais cresce, mais ele fica molinho por dentro. E nós precisamos ser como o cinamomo, crescendo na presença do Senhor, mas quebrantados por dentro. Nós precisamos ser pessoas que amadurecem espiritualmente, no crescimento. E é interessante que leva 9 anos para o crescimento desse cinamomo. Mas quando ele chega numa certa altura, dentro dele tem algo que é um perfume maravilhoso. E nós precisamos ser cada um desses ingredientes aqui, queridos. Canela, a mirra. A mirra fala de uma vida de pessoas simples, porque a mirra é uma planta rasteira, né, meio espinhosa, mas quando você aperta a mirra na sua mão, sai aquele perfume gostoso. Então significa que nós também somos como a mirra. Então Adonai, ele pega coisas naturais e simples para nos ensinar coisas profundas. Ali então ele moía aquelas plantas, depois ele misturava na água, colocava o azeite, que era a oliva, né, que é chamado em hebraico de zeite. Era adicionado então, cozinhava e depois deixava evaporar aquela água e ficava ali então só o óleo. Então, era uma especiaria, queridos, e o texto diz que depois dessa fórmula que Adonai deu para fazer esse perfume, nunca mais conseguiram fazer esse perfume da forma que foi feito, né? Então nós podemos ver aqui, irmãos, que existe, né, na fabricação de Adonai especiarias, ou seja, um óleo especial. E esse óleo especial, ele é bem misterioso. Por quê? Ele disse assim: faça desses ingredientes um azeite para ungir o que é santo. Um perfume que é perfumado à maneira de um perfumista. Um óleo para ungir o santo será. Então aqui está dizendo um perfume que é perfumado na maneira de um perfumista. Ou seja, o incenso que seria feito, ele tinha que ter o cheiro do incensor, daquele que fez. O perfume tinha que ser o cheiro daquele que faria o perfume. E nós sabemos que só existe um que pode ter um cheiro perfeito, que é o nosso Senhor Yeshua. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o cheiro do Messias. Nós precisamos ter esse cheiro especial, que é feito com as mãos dele, preparado por ele, né? E sermos ungidos com esse óleo. E a Bíblia diz que é um óleo de alegria. Queridos, isso é tão interessante, porque aqui a Torá não diz um perfume feito por um perfumista. A palavra aqui poderia dizer assim: pega qualquer pessoa aí e manda misturar essas essências aqui e fazer um perfume. Não. O perfume tinha que ser feito
por uma pessoa especial que trazia em si mesmo o próprio cheiro do Espírito de Deus. Nós precisamos ser esse perfumista também, que traz esse cheiro, da presença de Deus. Então ele disse: o perfume, o processo e a pessoa. É tão interessante que Adonai ensinou que para fazer esse perfume tinha que ter o perfume, o processo que seria feito e a pessoa que faria. O que nós podemos ver? Que Yeshua, ele é esse perfume que traz esse cheiro de Deus para a nossa vida. Porque ele é o próprio perfume, o processo que foi feito o perfume dele e a pessoa dele. Ou seja, como que foi feito o perfume de Yeshua? Sangue misturado com óleo. E a Bíblia diz que quando ele estava ali no madeiro, o que aconteceu? Que caíram gotas de água. Aquilo ali era evaporando, irmãos. E ficou a verdadeira essência. Estava sobre o baixinho. O óleo que nos perfuma. O sangue do Senhor Yeshua. Esse é o óleo que nós precisamos sobre nossas cabeças, irmãos. Nós precisamos trazer essa presença de Deus sobre nós. Então eu aprendo aqui que, olhando para a linguagem bíblica que envolve essas três coisas, perfume, o processo que era feito e a pessoa, implica que sem nenhum dos elementos o óleo não seria santo. O que nós podemos entender? Que aquilo que é santo tem que ser feito da maneira de Deus. Nós não podemos ser santo à nossa maneira. Nós precisamos ser santo à maneira de Adonai. Mas aonde eu quero chegar com isso, irmãos? O perfume que usamos muitas vezes vem sem a história de quem o fez, como foi feito, ou seja, porém a Torá nos ensina que a santidade não é algo que se fabrica, mas que para Adonai não basta ter o óleo composto dos ingredientes certos. O que torna o óleo santo é a pessoa e a forma como ela o produziu. Todo mundo aqui deve ter passado um perfuminho hoje para vir aqui, não é isso? Eu passo, irmãos. Eu gosto de andar cheirosa. Mas eu não sei quem fez esse perfume. Eu não sei o processo que foi usado. É por isso que nós precisamos orar até sobre os nossos perfumes, que tem perfume aí que vem até com nomes, de sedução. A intenção do cheiro é outra. Não é santidade, mas é prostituição. É atrair sexualmente, Existem perfumes feitos pelos perfumistas do mundo aí. Mas o que nós podemos entender que esse perfume que ungiu o tabernáculo, existe uma história por trás dele. E essa história foi escrita pelo dedo de Deus. Ele disse como que deveria ser feito. Ele escolheu um perfumista. Ele escolheu alguém que tinha a unção do Espírito dele, com capacidade de trazer esse perfume especial. A Bíblia diz que Yeshua, ele foi ungido por Deus. E que nele foi derramado esse perfume que veio do próprio Eterno, para que ele pudesse incendiar esse mundo aqui, trazendo um cheiro bom daquilo que nós um dia veremos na eternidade. Nós entraremos em um lugar especial, queridos. O Senhor nos levará a uma glória. E essa glória vai cumprir as nossas vidas. E nós podemos ver então, irmãos, que se eu e você fazemos qualquer coisa para o Senhor, se não for com santidade, se não for mediante a palavra, de nada adianta. Tem muita gente fazendo a obra, mas não tem a unção do óleo, não tem a unção que veio lá de cima. Porque capacidade muitas pessoas têm, mas o que falta hoje nas pessoas é unção. Não adianta ter capacidade. Nós precisamos da habilidade de Deus, mas da unção dele sobre nossas vidas. Nós conhecemos no mundo aí muitas pessoas capazes de fazer um perfume bonito, gostoso, cheiroso, mas falta nelas a unção de Deus. E nós precisamos ser esses seres especiais,
esses perfumistas, que vão levar a essência da presença de Deus, irmãos, a esse mundo perdido. Então o perfumista, ele é tão importante quanto os ingredientes que foram usados. Adonai, ele se importa com quem está fazendo a obra, viu? Você pode doar dinheiro, pode dar seu carro, pode fazer o que for, mas se o seu coração não for do Senhor, de nada adianta. Ele está mais preocupado com quem está fazendo o perfume do que com o próprio perfume em si. Deus está preocupado com você mesmo. Não pela obra que você tem feito, mas como você está fazendo. Como que eu e você estamos fazendo a obra de Deus? Nós precisamos parar para pensar nisso. Não adianta você ter dom, ter ingrediente, ter tudo, mas se não for direcionado pelo Lua, de nada adianta o nosso trabalho em vão. Esse óleo não poderia ser usado para outra finalidade, ou seja, nós não podemos usar aquilo que é separado para Deus, queridos, com outra finalidade. E hoje nós percebemos que muitos estão usando da obra para enriquecer, para ter fama, para ter um nome na mídia, né? Dá uma vergonha, né? A gente tem visto aí na internet, uma vergonha, irmãos. Pastores duelando, sabe? Uma discórdia. Essa é a imagem que a igreja está passando aí para o mundo. Que cheiro é esse que o povo está levando para o mundo? Um cheiro muito ruim. Um cheiro muito ruim, porque Yeshua não está sendo pregado. O homem está sendo pregado. Então nós precisamos ter cuidado. Fazer a obra não significa que está ungido para fazer a obra. Tem muita gente fazendo, mas sem nenhuma unção, sem nenhuma capacidade. E nós precisamos cuidar disso. Do versículo 31 ao 37, ali fala sobre o óleo também. Que o óleo não poderia ser produzido para outro propósito, a não ser para ungir o tabernáculo. Tudo que foi consagrado não poderia ser tocado por estranhos. Ou seja, um estranho à fé não poderia ser consagrado. Somente o santo. Ou seja, você pode pegar um óleo para ungir uma pessoa que Deus separou e entrar qualquer um aqui você vai ungir? Eu vejo nas igrejas pessoas ungindo qualquer pessoa. Vamos ungir aqui, faz a fila aí que nós vamos ungir todo mundo. Não, querido. O óleo é para ungir quem é santo. O óleo é para ungir alguém que foi separado por Deus. Você não unge uma pessoa que está doente, não. Isso está na Bíblia. Ah, mas lá em Tiago fala. Ali está falando em lubrificar uma pessoa que está acamada. Porque a pessoa acamada vai dando escárias, vai dando feridas. Então você tem que passar creme, busuntar a pessoa, para a pele não trincar e dar ferida. Ali o contexto era esse. Mas o contexto de ungir pessoas, somente se unge alguém que foi separado. Você não unge qualquer pessoa. A pessoa está endemoniada, você vai ungir ela? Qualquer um que entra, você vai derramando óleo sobre a cabeça dela? Não, o óleo é feito para ungir gente santa, para separar pessoas do ministério, pessoas que o Senhor já separou. Então nós precisamos ter cuidado com isso, né? E um estranho na fé não poderia sair tocando nas coisas santas. Por que no tabernáculo só entrava o sacerdote? Porque ele se preparava para isso. Ele se purificava, ele trocava suas vestes, ele colocava a roupa certa, ele se lavava. Queridos, nós não podemos chegar nas coisas do Senhor e ir tocando a mão, não. Está lá na fornicação, está lá na fofoca, está lá no pecado, e aí quer chegar e fazer a obra de Deus. É por isso, queridos, que muitas vezes a obra não caminha. Porque nós estamos, às vezes, deixando as coisas acontecer. Não há santidade, não há separação. A igreja precisa acordar, meu irmão. Nós podemos fazer 1000 coisas, mas se nós não somos comprometidos com aquilo que a Adonai pede, tudo que nós fazemos é inútil. Podemos fazer aqui, trazer multidões, mas se não for com a ordem do céu, de nada adianta. Nós vamos estar tocando na santidade de Deus. E ai daquele que toca na santidade de Deus, ele sai dali morto. É por isso que muitas pessoas estão morrendo, porque estão entrando na presença do Senhor sem se lavar, sem se purificar.
Uma coisa é um pecador que chega para se arrepender, meu irmão. Mas você que já conhece a Torá e que não está comprometido com ela, cuidado. Porque a mão de Adonai, ela vai passar nos altares. Não só esse altar onde eu estou, mas o altar do seu coração, na nossa vida. O Senhor vai vir esses dias, trazendo uma varredura sobre a terra, irmãos. Porque os crentes estão brincando. As pessoas estão brincando com o Senhor. Ele já está cansado das nossas orações de petição, dos nossos louvores vazios e frios. Porque é vazio e frio. Nós nos movimentamos numa festa, dançamos e pulamos, mas diante da presença do Senhor nós ficamos tudo duro, resistentes. Adonai quer mais de nós. E ele diz que o perfumista tinha que ter aroma agradável. Quem é esse perfumista? É eu e você. Esse aroma são as nossas orações. As nossas orações têm que ser agradáveis a Deus. Até para orar você tem que estar em conjunto com o Senhor. Tem gente fazendo oração de tolo, pedindo a Adonai o que ele não vai dar. Ah, mas está demorando. Mas está dentro da vontade dele? Ele só vai responder aquilo que ele quer. Ele só vai fazer o que ele quer, porque ele é Senhor e ele é soberano. Queridos, nós precisamos entender que as nossas orações são essas libações que sobem as narinas de Deus. Quando você ora, tem que ter perfume, tem que ter cheiro. Ele não vai aceitar uma oração que vem misturada com fezes, não. Ele não vai receber uma oração que vem com maldição, com palavras contrárias à verdade. Até para orar você tem que estar com pacto com a palavra. Então nós temos que entender que Deus quer de nós muito mais nesses dias. Ele diz lá no capítulo 31, versículo 1: separei e ungi Bezalel, o filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento de todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre de projetos de ouro, prata, bronze, no corte de pedras preciosas, de encaixe, entalhamento e todas as outras artes. O que é que a gente vê aqui? O texto diz que ele separou. Depois ele diz que o encheu com o Espírito de Deus. E com qual Espírito que ele encheu? Sabedoria, entendimento e conhecimento. Bezalel, queridos, ele era da tribo de Judá. O que nós podemos entender é que o nome dele significa sombra de Elohim. O que nós podemos ver é que Bezalel, ele tipifica a pessoa de Yeshua. Porque Yeshua, ele era da tribo de Judá. E ele foi ungido e separado por Adonai. Nós precisamos ser separados e ungidos para Adonai. E o que ele colocou sobre Bezalel? Primeiro, sabedoria. Sabedoria em hebraico é a palavra Hogman, que significa aquilo que se ouve e aprende. Ah, mas eu sou cheio de sabedoria. Mas aonde você aprendeu? É a sua própria sabedoria? Tem muitas pessoas, querido, que querem mostrar a sua própria sabedoria. Ela não ouviu, não aprendeu, não praticou e agora quer mostrar serviço. Primeiro você ouve de Deus e aprende. Aprender significa praticar. E aí quando você ouviu e aprendeu, Deus fala: você agora é sábio. A igreja está precisando de gente sábia. Porque tem muita gente que ouve, mas não escuta, que ouve, mas não aprende, continua na mesmice, continua do mesmo jeito. Mas aqui Bezalel, ele era um jovem que tinha a sabedoria. A sabedoria na Bíblia é comparada a uma mulher, né? A sabedoria, queridos, é o próprio Eterno. Ele é a sabedoria. E ele colocou sobre Bezalel a sabedoria. Mas ele fala também de inteligência. A palavra inteligência em hebraico é a palavra tevuná.
que significa conhecimento de si mesmo pelo que ouviu. Então eu tenho sabedoria porque eu ouvi e aprendi. Então se eu aprendi, agora eu tenho conhecimento do que eu faço, está certo. Eu só posso ensinar aquilo que eu tenho convicção de que é o certo. Eu só posso falar daquilo que eu tenho conhecimento de que é certo. Então primeiro eu busco a sabedoria para receber o conhecimento de mim mesmo. Você pode abrir a boca e dizer: agora eu sei que tudo que eu falo é certo. Para isso, queridos, nós precisamos dessa unção de Adonai. Mas ele fala também de conhecimento. Conhecimento é a palavra da arte, que é o espírito de santidade e profecia. E nós sabemos que na Menorá está expresso ali, né, o que Adonai fez na vida de Bezalel. 7 Espíritos de Deus estavam sobre ele: conhecimento, sabedoria e inteligência. No versículo 4, a gente vê ali que o Senhor também ele separou. Onde ele para mim? Ele é um mestre de projeto e outro trata outro. Olha que interessante. Quando Adonai chama o homem, ele o eleva espiritualmente, mas também o ensina a lidar com as coisas materiais, pois para Adonai não há separação entre o que é espiritual e o material. Ou seja, no judaísmo, eles elevam a matéria ao nível do espiritual para usar no sagrado. Ou seja, quando Deus te dá uma casa, sua casa é uma coisa material, não é? Mas ela se transforma em um lugar espiritual. Por quê? Porque aquilo que é material e Deus unge, passa a ser santo. Sua roupa é santa. Sua comida tem que ser santa. Suas habilidades têm que ser santa. O que nós podemos entender, queridos? Que não existe uma separação entre o material e o espiritual. As coisas andam juntas. A sua vida secular, ela tem que ser espiritual também. Muitas pessoas espiritualizam aquilo que não é espiritual. Mas tudo que está ao nosso redor tem que ser uma vida de santidade. O nosso dia a dia tem que ser em torno dessa santidade. Você não pode ir para o seu trabalho achando que ali é algo secular, não. Deus vai transformar aquilo ali em algo espiritual. Tudo que nós fazemos, quando eu limpo a minha casa, eu limpo de forma espiritual. Senhor, eu estou limpando esse tabernáculo aqui, porque o Senhor habita aqui na minha casa. Mas tem muitas pessoas que não limpam suas casas. E aí quem vai habitar lá? Os demônios. As Maria Mulambo, Zé Mulambo. Porque eles que gostam de sujeira. Então nós precisamos limpar a nossa casa, limpar a nossa vida. Precisamos ungir nossa casa, ungir nossa vida. Precisamos estar totalmente separados para o Senhor. Derramar essa sabedoria sobre nós. Porque aquilo que Adonai colocar na nossa mão vai passar a ser espiritual. Se você unge seu carro, seu táxi, a ferramenta que você usa para o seu trabalho, querido, consagra aquilo ao Senhor. Consagra o seu trabalho ao Senhor. Transforma aquele lugar num ambiente espiritual. Use das coisas que você tem para que o nome de Deus seja engrandecido. É tão interessante que Pedro estava lá pescando. E o Senhor Yeshua chama ele e fala assim: Pedro, deixa eu entrar no seu barco aí. A multidão estava ao redor de Yeshua. Pedro estava trabalhando, irmãos, pescando. Pedro andava com o barco dele para lá e para cá. E aí, no momento desse, Yeshua chega, a multidão abafando ele. E ele vai e entra no barco de Pedro. E dali ele começou a pregar. O barco era a forma que Pedro tinha de ganhar o seu pão. Ele usava para pesca. Mas Yeshua usou aquilo naquela hora para que a palavra de Deus fosse propagada. Aquilo que o Senhor te dá, meu querido, pode servir de instrumentalidade para que o reino de Deus seja conhecido. Amém? No tabernáculo, o Eterno encontra-se com o homem através dos 5 sentidos. Se nós olharmos para o tabernáculo, nós vamos ver que lá havia panos com muitas cores, não era assim?
As cores e a luz que havia no tabernáculo, ela fala do sentido dos olhos. Você via todas as cores, lá tinha o carmesim, o azul, né? O som dos animais, o fogo, os instrumentos e o canto que havia naquele tabernáculo, o louvor, aguçava o ouvido do sacerdote. Lá também havia, né, esse momento. Então todos os barulhos que aconteciam dentro do tabernáculo aguçavam o som do sacerdote. Mas lá também tinha os odores dos sacrifícios, do óleo, do incenso, do candelabro, dos pães. Isso fala do cheiro, do olfato. E nas coisas que ele toca, ele pegava a lenha, o animal, a água, o calor do fogo. Isso fala sobre o tato. Mas também havia lá carne cozida, pães, sal e os frutos, que é o nosso paladar. O que nós podemos entender com isso? Que um homem espiritual, ele é capaz de ver a mão do Criador em todas as coisas. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que tudo que eu vejo, o cheiro que eu sinto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, tudo tem que ser espiritual. Ontem eu ouvi, né, um pastor aí dando o testemunho dele, e ele começa a falar sobre isso. Por quê, irmãos? Porque nós pensamos que agora eu me separei aqui, eu faço as coisas para Deus, aqui sou eu. Não, tudo que eu faço na minha vida tem que glorificar e honrar o Senhor. Você é o tabernáculo. Você vai ficar ouvindo músicas mundanas, seculares? Quem adora a Deus, querido, rejeita essas coisas. Quem adora a Deus, serve a Deus, não come qualquer coisa, não vê qualquer coisa. E hoje nós encontramos um quadro muito estranho na igreja. As pessoas ouvem música secular o tempo todo. Eu falo que na minha época, quando eu me converti, tudo isso era proibido, irmãos. Não assistia qualquer coisa. Mas hoje as coisas estão tão comuns que eu vejo tantos crentes com um monte de música secular no seu celular, no seu, né, iPhone aí. Querido, não empreste o seu ouvido para aquilo que não glorifica a Deus, não. E vou falar a verdade, tem músicas aí que cantam em igreja que eu nem ouço, porque elas não estão respaldadas na palavra. Faça da sua vida um tabernáculo, irmão. Que as roupas que você viste glorifiquem o Senhor. Que aquilo que você ouve glorifique o Senhor. Coloque seus olhos no que glorifica a Deus. Porque nós somos esse tabernáculo. Ali no versículo 5, fala sobre o material, né, que Bezalel ia usar para construir esse tabernáculo. Ali fala sobre a arte, irmãos. A arte, essa palavra, ela também foi usada na criação. Deus criou o mundo com arte. Ou seja, tudo que nós fazemos com o Eterno tem que ter arte. A gente não faz as coisas para o Senhor de qualquer maneira, não. Vamos fazer um coral. Aí cada um cantando um tom. O ouvido de Deus é aguçado, irmão. E Ele conhece as 7 notas musicais, que foi Ele que criou elas. Então vamos afinar a voz, né? Ah, mas eu vou lá, vou pregar. Aí começa a falar nós foi, nós veio. Não, vai estudar primeiro. A gente precisa estudar, saber falar. Ah, mas eu quero ser um pregador. Pode querer, mas vai buscar o conhecimento, vai praticar a oratória. Queridos, quantas vezes eu preguei para mim mesmo em casa, lavando o banheiro, fazendo as coisas, e eu pregando para mim. Eu pegava o texto da Bíblia e ia explanando aquilo, falando. Eu memorizava a palavra, assim, ó, eu ia pregando. E aí eu ia pregando para mim mesmo, aprendendo com o Senhor. Nós temos que exercitar a nossa fé, nós temos que praticar, nós precisamos ter arte, capacidade que vem de Deus. Mas no versículo 6, eu acho isso tão maravilhoso, porque o Senhor, Ele levanta uma outra pessoa chamada Oliabe, para que ele pudesse estar junto com Bezalel na construção desse tabernáculo, ajudando na construção. E o que eu pude ver aqui, que quando Adonai ele nos chama para uma obra, Ele sempre vai levantar alguém com o mesmo espírito para nos ajudar.
Você está fazendo a obra e tem alguém te ajudando? O Senhor levantou um Oliabe para te ajudar na construção do seu tabernáculo. E é interessante que o Senhor coloca alguém com a mesma unção, com a mesma habilidade para nos instruir, né? Então, tudo tinha que ser do jeito que Adonai detalhou. Ou seja, até a pessoa que vai nos ajudar na obra, ela tem que estar com o Espírito, no mesmo Espírito no qual Deus te chamou para fazer. Então, não ande com gente que anda de acordo com você não, irmão. Você tem que andar com pessoas que estão de acordo com a obra que Deus está fazendo na sua vida. No versículo 12 ao 13, ali a gente vê uma coisa muito interessante. E eu, pensando nessa palavra aqui, eu fico imaginando, né, o que está acontecendo no nosso meio. Ele disse assim, que a Parashá de Kitzá, ela traz um foco sobre o Shabat. Está escrito aí, não é eu que estou dizendo. Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel, guardem meus Shabatot, pois este é um sinal entre mim e vocês por todas as gerações, para que saibam que eu sou Adonai, que os separo para mim. Portanto, guardem meu Shabat, pois ele foi separado para vocês. Quem o tratar como algo comum deve ser executado, pois quem realiza algum tipo de trabalho nele deverá ser eliminado do povo. Ninguém vai dizer Baruch Hashem? Como que você está tratando o Shabat do Senhor? Cuidando dos seus afazeres? Cuidando das suas coisas? Queridos, não me canso de chamar e alertar o povo. De mim, Adonai não vai cobrar. Porque a cada semana eu digo, irmãos, Shabat está chegando. Priorizem o Shabat. O culto de domingo não é um culto especial dessa congregação. Nós temos um culto no domingo aqui para evangelizar as pessoas, para trazer um convidado. Mas o Shabat é um compromisso seu com Adonai, é um sinal, é uma aliança. E se você troca o Shabat por qualquer coisa, você vai ser eliminado. É por isso que muitos estão indo embora, porque não entenderam ainda. E a fé enfraquece, a aliança é quebrada, porque não estão comprometidos com o Senhor. Adonai construiu o tabernáculo para ter lugar para se encontrar com o seu povo no Shabat, irmão. 6 dias trabalharás, mas o 7º, olhe para o tabernáculo, eu estou lá esperando vocês. Adonai prepara um banquete. Meus queridos, essa Parashá não foi feita de qualquer maneira, não. De 10 horas da manhã até quase 18 horas, sentada numa mesa estudando essa porção, para as pessoas não fazerem caso. Tem um preço, irmão. Há um desgaste. Deus prepara para nós um banquete e nós não vamos. Nós rejeitamos o que Ele tem para nos dar. E é por isso que muitos vão enfraquecendo a sua fé, por falta de comprometimento, e estão vivendo o Shabat relaxadamente. E isso vai ser cobrado, porque aqui está dizendo a palavra, não sou eu que estou dizendo. É um sinal entre eu e vocês. É uma aliança. E essa porção, ela nos chama a isso. Porque o Shabat consolida a relação entre Deus e o seu povo. Ou seja, o Shabat é um sinal de relacionamento. Pode orar na sua casa, pode jejuar a semana inteira, mas se não guardou o Shabat, não entendeu ainda nada. Não entendeu o que Deus quer. Ele só pede um dia. E esse dia é dele. E se nós usufruímos desse dia com qualquer outra coisa, nós estamos roubando do Senhor o seu tempo. Porque o tempo é dele. Ele criou o 7º dia. E ele, sendo Deus, ele não faz nada nesse dia, porque ele descansa nesse dia de toda a sua obra. E quando nós não guardamos o Shabat,
Shabat nós estamos cansando o Senhor, roubando o Senhor, e Ele se aborrece. Aí os problemas surgem. Ah, por que está acontecendo isso comigo? Porque você não está me obedecendo. Queridos, uma pessoa que não tem o conhecimento desse mandamento como você tem, Deus não vai requerer dele não. Mas aquilo que você já ouviu e aprendeu e não pratica, é abominação diante de Adonai. Isso é anomia, é ausência de lei e mandamento que o Senhor diz lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar e guardar. Eles só se tornam santos se você lembrar e entrar nele. Mas se você ficar em casa, porque está com uma dor de barriga, porque está com uma dor de cabeça, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, meu irmão, você está incrédulo. Para mim isso é incredulidade. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós vamos buscar dele a bênção. Se você está passando mal, onde você procura para ser curado? Não é no hospital? Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de cura. Você tem que entrar aqui doente e sair curado. Você tem que sair daqui com a bênção, porque Shabat é a bênção dupla. Ah, mas eu não estou muito bem. Tá, não, então vai para lá receber o que é muito bom. Vai alimentar da palavra de Deus e vai sair daqui fortalecido, irmão. Entenda a matemática do Senhor. Shabat é questão de fé. Nós guardamos o sábado pela fé, porque é obediência. Eu não quero nem saber porque Deus mandou guardar esse dia. Eu guardo porque Ele falou. Eu não como certo tipo de comida porque o Senhor falou. E se Ele falou, para mim está falado. Porque melhor obedecer do que sacrificar. Olha que interessante. O tabernáculo foi feito com este propósito: um lugar para se encontrar com Ele nesse dia. O Shabat é o verbo ser e fazer. Lembrar e guardar é um estado de ser, queridos. Significa descanso. Quem não guarda o Shabat não confia no descanso de Deus. Ah, mas eu tenho tanta coisa lá para fazer. Descansa. Porque o Senhor já está promovendo no mundo espiritual que você precisa. Descansa. Ah, mas eu poderia ganhar um dinheirinho extra hoje. Descansa. Porque esse dinheirinho extra você vai gastar ele lá com remédio. Não brinque com o Senhor não, meu irmão. Não é tempo mais disso. Não é tempo mais de brincar com o Senhor. Ou você vive a sua vida, a sua fé messiânica ou não. Volta então para o mesmo lugar onde estava. Porque aqui Deus quer gente comprometida. Gente que entendeu a Torá e que quer vivê-la. Aqui o Senhor não quer gente para dar trabalho não. A gente quer gente que quer trabalhar. Que compreendeu o chamado. Mas a gente tem que implorar as pessoas. Eu choro, meu irmão, eu sofro, eu fico doente. Quando eu começo a receber os telefones, não vou. Uma coisa é você faltar para algo especial, irmão. Que a gente tem que ser também inteligente para isso. Mas porque está com sono, mas passou a noite inteira na internet. Foi dormir tarde. E a palavra ensina a gente a dormir cedo, comer nos horários certos. Então, meu irmão, é questão de consciência mesmo. Shabat é um dia onde nós temos um descanso. Ser e fazer significar algo constante. Você tem que sempre lembrar do Shabat. É algo que tem que colocar na sua frente. Muitos aqui já esqueceram do pôr do sol, de acender suas velas, de entrar na presença do Senhor. Já estão vivendo o Shabat como um qualquer. Já não se adora mais o Senhor, já não faz mais a separação. O Senhor vai te cobrar isso, irmão. O Senhor vai nos cobrar isso. Shabat é um memorial. E por quê? Passamos a semana com a mente nas coisas e preocupações do dia. Porém, quando lembramos do Shabat, lembramos que haverá para nós um
descanso. Você está aqui sentado, meu irmão, está descansando. Está descansando. Está longe dos problemas lá de fora. Enquanto você está aqui, sua mente está aqui, ó. Mas tem que entrar no Shabat, porque esse também trouxer os 6 dias para cá, não adianta não, né? O aspecto mais lindo do Shabat é que a experiência é aberta a qualquer pessoa. Tudo o que você tem que fazer é abrir seu coração e sua casa. Irmãos, quantas horas? 5 ao meio-dia? Estou entendendo não. Tem alguma coisa errada com o relógio, não? É sério. Bom, meu tempo já esgotou. Tem tantas coisas nessa paraxá para ser falada. Mas o que eu vou fazer é um resumo aqui para a gente terminar essa paraxá, então. Tá bom? O que nós podemos ver? Que no capítulo 31, versículo 18, ali o Senhor manda Moisés, né, pegar as tábuas dos testemunhos, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Os israelitas, vendo a demora de Moisés, né, porque ele estava demorando a descer da montanha, o que eles fizeram? Vamos fazer aqui para nós, né, um Deus, porque a referência que eles tinham de Deus era qual? Ídolos. Eles quiseram criar um Deus para eles. Então o que aconteceu? Moisés ele subiu ao monte, se encontrou com Deus. Ele foi elevado para um lugar totalmente puro e divino, um lugar onde Adonai morava, né? Ou morou. Enquanto os israelitas ficaram no chão, assim começaram a se agitar na medida que os dias passavam, assim foram perdendo a fé, e pelo instinto de ver algo que valorizasse, fizeram um bezerro de ouro. Assim é a nossa vida, irmãos. Muitos estão fazendo isso hoje, criando ídolos. Fala que Yeshua vai voltar, mas está demorando demais. Fala que as profecias vão se cumprir, mas não está se cumprindo. E aí a gente começa a criar um monte de coisas, de ídolos. Mas uma coisa eu digo para vocês: a volta do Senhor, ela é precisa e ela vai acontecer nesses dias. Então o que eu pude ver aqui? Que naquele momento eles se sentiram sem Deus e sem Moisés, e isso levou eles à idolatria. Tem muitas pessoas hoje que eu chego perto delas e falam assim: Deus é tão distante, não vejo a mão de Deus agindo, o que está acontecendo com a minha vida? Não é assim? E aí a pessoa vai enfraquecendo na fé e vai desanimando de fazer a obra. E hoje nós estamos vendo isso acontecer nos dias precisos. As pessoas estão desanimadas de fazer a obra, porque não têm fé mais, estão incrédulas, né? E quando nós estamos conscientes da presença de Deus, nos tornamos santos e nossas escolhas são claras. Ou seja, mesmo vivendo esse tempo que nós estamos vivendo obscuro, o Senhor está lá em cima no monte, a gente não está vendo Ele, né, como o povo esperava Moisés. Mas quando nós temos consciência da verdade, nós continuamos na obra. Nós vamos prosseguir na obra, sem desistir. Por quê? Porque nós temos confiança e esperança em Deus. E aí nós vamos buscar ser mais gratos ao Senhor. Então o que aconteceu? Eles fizeram aquele bezerro de ouro, né? E o bezerro de ouro era aquilo que estava no coração deles. Aí Adonai prova a paciência do povo, mas o povo não teve paciência e criou um ídolo para eles. Tem muita gente já sem paciência com Deus, irmãos. Estão criando seus ídolos, né? No capítulo 33, versículos 7 a 11, ali diz que Moisés, quando ele desceu, ele ficou tão irado de ver aquilo que ele quebrou as tábuas, não foi isso? Mas aí ele entrou para a tenda do encontro e ele falava ali face a face com Deus. Irmãos, eu acho assim tão maravilhoso esse acontecimento, porque eu vejo esse caminho de Moisés como um casamento. Por quê? Moisés ele sobe ao monte, ao encontro do Senhor, para assinar a Ketubá, não foi? A nuvem que cobria aquele lugar ali, queridos, era como se fosse uma tenda, que nós chamamos de rupá. Havia uma rupá no Monte Sinai. O Senhor estava ali. E de repente Moisés ele desce. Quando ele desce, ele estava com as tábuas nas mãos, tá? O que é feito num casamento, no final do casamento?
Pega-se uma taça da aliança, não é isso? Joga no chão e quebra, não é? Foi isso que Moisés fez. Ele quebrou a taça. Não porque aquelas palavras não eram feitas e vidas direcionadas pelo Eterno, mas porque ele tinha convicção da sua aliança com o Eterno. Moisés representava ali todo aquele povo. Moisés era a noiva representada por Israel. Moisés estava casado e aliançado com o Senhor. E o que Moisés fez depois disso? Ele entrou para dentro do tabernáculo. E o que ele foi ter lá na tenda? Um relacionamento com o Senhor. Moisés foi o único, naquele momento, que pôde ver a presença face a face de Deus. E lá o que ele começou a conversar com o Senhor? Ele pediu que o Senhor mostrasse a ele a sua glória. Mas o Senhor não mostrou para ele no momento certo. Ele disse: Moisés, eu vou me mostrar a você, mas você vai subir na rocha. E você vai se esconder dentro de uma pedra. Moisés disse: Senhor, mostra o seu caminho, né? Mostra o seu caminho. Ele queria saber como era esse caminho, como era a glória de Deus. E por causa de Moisés, o povo então achou graça diante do Senhor. O que eu pude ver ali, irmãos, que a glória de Deus ela veio sobre a vida de Moisés. E Deus mostrou a sua glória por meio da sua bondade. Mas o que eu achei interessante ali é que essa rocha, ela representa a pessoa de Yeshua. A rocha é o lugar onde Moisés se escondeu. E nós entendemos que nós, quando subimos na rocha, que é Yeshua, é o lugar onde nós podemos ver o Eterno. Nós só podemos ver o Eterno quando nós estamos sobre essa rocha, porque ela é o fundamento no qual nós podemos estar então com o Pai. E pulando já para o finalzinho aqui, irmãos, o que eu concluí nessa paraxá? Primeiro, um Deus que constrói uma casa junto com sua noiva. Tudo estava preparado. Estava lá a casa do encontro, as vestes sacerdotais já estavam prontas, não estavam? E o altar. Mas quando Adonai desce para encontrar sua noiva, ela está dançando, cantando em torno de um bezerro de ouro. Mas sabe o que eu vi aqui? Que do alto da montanha, sob uma roupagem de nuvens, Deus apresenta Moisés com o contrato de casamento, que é a Ketubá. Adonai deu a Ketubá a Moisés, como se ele fosse a noiva de Deus. Moisés é a noiva simbólica, debaixo daquela roupagem de nuvem. Enfrenta os convidados, levantando um contrato, para que todos pudessem ver, e então esmaga o copo debaixo de seus pés. Aí o que nós podemos ver ali? Que agora é a hora do Ihud, quando marido e mulher estão juntos pela primeira vez. Ali há uma conversa romântica entre Moisés e o Eterno. Ele disse: peço que conheça os teus caminhos para que eu te conheça e te guarde. O que Moisés pôde ver ali, queridos? Que quando Adonai conversou com ele ali, ele disse para ele assim: eu escolhi você, Moisés, não por aquilo que você é apenas, mas por causa do seu nome. Eu te chamei pelo seu nome. Eu acho isso tão maravilhoso, irmãos. Moisés encontrou o favor de Deus, porque ele foi tirado das águas. Esse é o significado do nome dele. O Senhor te conhece, porque Ele sabe de onde Ele te tirou. Ele sabe de onde você veio. E agora Ele traz você e aproxima de você. E aí Moisés disse para ele assim: ó Senhor, deixa-me contemplar a tua presença. Não é assim que a noiva faz com o noivo, irmãos? É? Aí ele diz para ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti, Moisés. E no final a mão de Deus então estende para a mão de Moisés. Mas aqui acontece algo tremendo, irmãos. Moisés, a noiva, é colocado na fenda de uma rocha, tipificando o véu que encobre o rosto da noiva. Só que dessa vez ele se cobre para não esconder seu rosto, mas porque não poderia ver o rosto de Deus. Adonai coloca Moisés para a fenda de uma rocha. Aquela rocha tipificava aquele véu que a noiva
coloca quando vai encontrar com o noivo, não é? Não acontece isso? A noiva se cobre. Por que a noiva se cobre? Para que o noivo não veja o rosto dela. Porque ele só vai descobrir o rosto dela no momento da intimidade. Mas aqui acontece algo contrário. Deus coloca um véu sobre o rosto de Moisés. Para quê? Para que Moisés não pudesse ver o rosto do Senhor. Porque isso, querido, só vai acontecer quando? No momento que nós estivermos verdadeiramente no tempo da intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz que nós o veremos face a face. Então, porque o povo não estava livre de seus pecados, eles não poderiam ter essa intimidade com o Senhor. Porque uma coisa interessante, sem aliança não há comprometimento. Moisés estava aliançado com o Eterno, mas o povo não. Eles precisaram passar por um tratamento para que eles pudessem renovar essa aliança. O que Adonai quis nos ensinar com isso? Que antes de casarmos com Ele, primeiro precisamos ser o noivo que se casa com a sua Torá, que é a sua lei. E eu quero deixar essa palavra para nós, irmãos. Que a palavra de Deus, ela ecoa todos os dias sobre a nossa vida. A Torá, ela tem sido pregada. Mas enquanto nós não aliançarmos com a palavra de Deus, Ele não terá uma aliança conosco. Enquanto nós não estivermos em obediência, comprometidos com essa palavra, nós não teremos uma aliança verdadeira com o Senhor. E é por isso que Yeshua veio, a palavra viva que se fez carne, e veio habitar entre nós. Nós podemos entender que a experiência que Moisés teve no Monte Sinai foi uma experiência que mudou toda a sua vida. E você? Tem tido a sua experiência com o Senhor? Você tem tido a sua experiência com o Senhor de intimidade? Que Ele possa, então, queridos, mudar a sua vida. Eu sei que hoje está todo mundo aqui dormindo. Todo mundo com sono e cansado. Só Adonai sabe quão difícil é pregar assim, quando nós estamos cansados. Mas eu espero que alguma coisa tenha entrado em seus corações. Que Deus tenha falado com você nessa manhã, que é tempo de comprometimento. Saia de onde você está e vai para o Monte Sinai, meu querido, porque lá é o lugar do encontro. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Yeshua. Amém.